Bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje a gente está com um material fascinante em mãos. São excertos do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Ele descreve eventos futuros para a igreja, sabe? Depois do que o pessoal chama de arrebatamento. E vamos focar em dois momentos, assim, bem cruciais: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. A nossa ideia aqui é entender melhor o que a fonte diz, né? Qual o significado, o propósito, a ordem desses acontecimentos. Ok, então, vamos mergulhar nisso? Começando pelo Tribunal de Cristo. Olha, logo de cara, essa palavra, tribunal, pode soar meio pesada, né? Dá uma ideia de julgamento, talvez, até, sei lá, condenação. As passagens que falam disso são 2 Coríntios 5, Romanos 14, 1 Coríntios 3. Como é que a fonte ajuda a gente a pegar esse termo? Essa é uma chave assim fundamental que a fonte traz logo no início. A palavra grega que está nesses textos não é a que descreve um tribunal judicial comum, o criterium. A palavra é bema. E no contexto da época, sabe, especialmente nos jogos gregos antigos, o bema era tipo uma plataforma elevada. Ali ficava o juiz, mas não para condenar criminosos. Era para anunciar os vencedores e entregar as recompensas, os prêmios. Então, a ideia principal, segundo a análise de estudiosos, que a fonte cita como Sayer, não é um julgamento para punir os pecados do crente. Isso aí já foi resolvido na cruz, né? O foco do bema é outro. É a avaliação do serviço, reconhecimento, honra e recompensa. Pensa mais num pódio de premiação, sabe? Bem diferente de um banco dos réus. Nossa, essa distinção é crucial mesmo. Muda totalmente a perspectiva, deixa de ser algo para ter medo para ser algo ligado a reconhecimento, né? Pelo serviço feito. Se é assim, quando esse evento, essa avaliação com recompensa, quando ela acontece, é logo depois do arrebatamento, como a fonte sugere? Exatamente. A fonte argumenta que o bema rola no período entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo à Terra. A lógica que o autor apresenta é que a recompensa está ligada à ressurreição, né? Como está lá em Lucas 14. E a ressurreição faz parte do arrebatamento segundo 1 Tessalonicenses 4. E tem mais. Quando Cristo volta de forma visível, lá em Apocalipse 19, a noiva, que é a igreja, já aparece toda adornada com seus atos de justiça. Isso sugere que a avaliação que deu esses adornos, vamos dizer assim, já aconteceu antes. O local, claro, acompanha o arrebatamento. Se a igreja é levada aos ares para encontrar o Senhor, essa avaliação acontece lá, nessa esfera celestial, na presença dele, como dizem 1 Tessalonicenses 4.17 e 2 Coríntios 5.8. Entendi a sequência. Arrebatamento, encontro com Cristo nos ares, e aí vem essa avaliação, o bema. E quem preside esse momento? E quem exatamente está sendo avaliado? Imagino que muita gente pense se isso aí envolve todo mundo, sabe? Quem preside é Cristo, claramente. 2 Coríntios 5.10 fala comparecer perante o tribunal de Cristo. Bem direto. E João 5,22 diz que o Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Agora, sobre quem participa, a fonte é bem específica, são só os crentes, os membros do corpo de Cristo. Todo o contexto ali de 2 Coríntios 5, onde o bema é mencionado, fala da experiência do crente, né? Ter uma casa no céu, o penhor do Espírito, andar por fé, essas coisas. Não é um julgamento universal, não. É um momento específico para quem é de Cristo. Ok, então tá. Evento celestial, então, depois do arrebatamento, presidido por Cristo, e só para crentes. Mas se a salvação e o perdão dos pecados já estão garantidos pela fé, né, em Cristo, como a fonte explica o que exatamente está sendo avaliado nesse bema? Qual é a base para essa avaliação? Esse é o ponto central, né? O coração da questão. A fonte reforça muito isso. A salvação livrou o crente de toda condenação, Romanos 8:1, João 5:24. Os pecados, cobertos pelo sangue de Cristo, não são o foco ali. Hebreus 10:17 diz que Deus nem se lembra mais deles. O propósito é outro.
É a manifestação. A palavra lá em 2 Coríntios 5:10 significa tornar visível, expor mesmo. Expor a natureza real das obras feitas por meio do corpo, ou seja, durante a vida aqui na Terra. A avaliação foca na qualidade e na motivação do serviço do crente. Foi feito na dependência do Espírito Santo, para a glória de Deus, ou foi, sei lá, resultado do esforço próprio, da carne, buscando reconhecimento humano? Essa é a questão. Então, a avaliação distingue o que teve valor eterno daquilo que foi só atividade humana, sem esse valor? Exato. E aí entra outra palavra grega interessante que a fonte analisa: phaulos. Quando 2 Coríntios 5:10 fala em receber pelo que fez, seja bem ou mal, a palavra para mal não é a que a gente geralmente pensa para pecado, para maldade moral, tipo cacos ou pôneros. É phaulos. E segundo estudiosos como Trench, que a fonte cita, phaulos significa algo mais como inútil, sem valor, improdutivo, ordinário, não necessariamente algo pecaminoso em si, mas algo que não teve valor para o reino de Deus, entende? Talvez feito com motivação errada ou na força errada. A avaliação, portanto, não é sobre pecado versus retidão. É sobre serviço valioso versus serviço inútil, vão. Isso é muito esclarecedor. O foco é na qualidade do serviço, não na condição de salvo da pessoa. E diante dessa avaliação, quais são os resultados possíveis? A fonte usa aquela imagem do fogo, né? Sim, usa. 1 Coríntios 3 descreve esse processo como uma prova pelo fogo. O fogo revela a natureza do material que cada um usou para construir sobre o fundamento, que é Cristo. Tem materiais que aguentam fogo. Ouro, prata, pedras preciosas. Isso simboliza obras feitas pelo poder de Deus, com motivação pura, para a glória dele. E tem materiais que queimam fácil: madeira, feno, palha. Esses representam obras feitas no esforço humano, talvez por vaidade ou por obrigação, sem a direção do Espírito. Assim, tem 2 resultados básicos. Primeiro, a perda de recompensa. O que foi feito na carne, madeira, feno, palha, o fogo consome, não tem galardão por isso. É o que Paulo temia lá em 1 Coríntios 9, quando ele fala de ser adokimos, que significa reprovado ou desqualificado. Mas atenção, não desqualificado para a salvação, mas para o prêmio pelo trabalho dele. A fonte frisa bem o versículo 15 de 1 Coríntios 3. Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A salvação está segura, mas a recompensa, essa pode ser perdida. Entendi. A salvação não se perde, mas a recompensa sim. E o outro resultado? O que acontece com as obras que resistem ao fogo? Bom, o segundo resultado é o recebimento de galardão, ou recompensa. As obras de ouro, prata, pedras preciosas, essas permanecem. E o crente é recompensado por elas. A fonte até menciona que o Novo Testamento fala de diferentes coroas. A palavra grega é stéphanos, como símbolos dessa recompensa. Tem a coroa incorruptível, pela disciplina, né? A coroa de alegria, por quem a gente ganha para Cristo, a coroa da vida, por suportar provações, a da justiça, para quem ama a vinda dele, e a coroa de glória, pelo cuidado fiel do rebanho. São várias. Coroas, Stéfanos, isso é literal? Quer dizer que os crentes vão usar coroas mesmo, para sempre? E qual a diferença desse Stéfanos para, sei lá, uma coroa de rei? Ótima pergunta. A fonte, citando autoridades como Meyer e Trench, explica direitinho. Stéphanos não é a diadema, que é a coroa real de um rei, de um soberano. O Stéphanos era a coroa do vencedor numa competição, tipo uma guirlanda de honra, sabe? Um símbolo de reconhecimento público. Agora, se são literais ou não, o ponto mais importante que a fonte levanta é o propósito delas.
Lá em Apocalipse 4 tem a cena dos anciãos lançando suas coroas diante do trono de Deus. Isso sugere que qualquer recompensa que a gente receba não é para a nossa própria exaltação, mas para a glória de Cristo. E tem uma perspectiva fascinante que a fonte levanta. Talvez a recompensa não seja tanto um objeto, uma coroa física, mas uma capacidade maior de refletir a glória de Cristo por toda a eternidade. Tem textos como Daniel 12, Mateus 13 que associam recompensa com brilho, com resplendor. Então, maior fidelidade e serviço aqui resultariam numa maior capacidade de manifestar a glória daquele que nos salvou e nos capacitou. Todo mundo vai estar pleno, feliz, mas talvez com capacidades diferentes de glorificar. É uma ideia forte. Uau! Essa ideia da recompensa como capacidade de glorificar a Cristo é profunda mesmo e parece a preparação perfeita para o próximo grande evento que a fonte descreve, as bodas do Cordeiro. A Bíblia usa muito essa imagem, né? O noivo, Cristo, e a noiva, a igreja. Como a fonte posiciona esse evento? As bodas do Cordeiro, segundo a fonte, também acontecem no céu. E o momento é chave. É depois do tribunal de Cristo e antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Apocalipse 19, verso 7 diz: são chegadas as bodas do Cordeiro. O tempo verbal grego usado ali, o elten, indica uma ação que já foi concluída ou um estado que foi alcançado antes da descrição da vinda de Cristo em poder e glória, que vem logo depois, nos versos seguintes. E tem mais. A noiva está vestida de linho fino, resplandecente e puro. E o texto explica que esse linho são os atos de justiça dos santos, Ap 19:8. Ora, isso é justamente o resultado positivo da avaliação lá no Tribunal de Cristo, no Bema. Ou seja, a noiva está pronta, adornada pelas suas obras aprovadas para a união formal com o noivo. Faz todo sentido a sequência. Primeiro a avaliação e preparação no Bema e depois a união nas bodas. E quem participa dessa união celestial? É só Cristo e a Igreja ou tem outros santos ali também? A fonte argumenta que a união formal, as bodas em si, é especificamente entre Cristo, o Cordeiro, o noivo, e a Igreja, a noiva. Outros grupos de santos que já foram redimidos, como o pessoal do Antigo Testamento ou os que morreram durante a tribulação, embora eles estejam presentes no céu em espírito, eles não participam da união nupcial propriamente dita, naquele momento. A razão teológica que a fonte apresenta é que a ressurreição corporal deles está ligada à segunda vinda de Cristo à Terra. Está lá em Daniel 12, Apocalipse 20. Então eles seriam como amigos do noivo, sabe? Ou convidados que testemunham a união, mas não são a própria noiva. E aqui, a fonte faz uma distinção que eu acho muito útil para a gente entender as passagens proféticas. Ela distingue entre as bodas do Cordeiro, que é esse evento celestial e íntimo da união de Cristo com a Igreja, e a ceia das bodas, ou festa de casamento. Essa última, a ceia, parece ser um evento que vem depois. É a grande celebração pública que vai rolar na Terra durante o reino milenar, depois da segunda vinda. Essa festa na Terra incluía não só a Igreja, já unida a Cristo, mas também Israel redimido e os gentios salvos que entrarem no reino. Aquelas parábolas de Jesus sobre festas de casamento em Mateus 22, Lucas 14 e Mateus 25, que muitas vezes foram dirigidas a Israel, apontariam para essa celebração aqui na Terra. Interessante essa distinção, quer dizer, uma coisa é a união no céu, outra é a festa na terra. Então, como a gente interpreta Apocalipse 19.9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso se refere à festa no céu ou na terra? A interpretação que a fonte parece favorecer, embora mencione outras visões, é que essa bem-aventurança é um anúncio feito lá no céu, talvez durante as bodas celestiais ou logo depois, mas que se refere aos convidados da futura ceia aqui na Terra. Seria tipo uma proclamação da felicidade daqueles Israel, as nações no milênio, que vão participar da celebração visível do reino na Terra, quando o noivo vai apresentar oficialmente sua noiva aos amigos reunidos aqui. Portanto, bodas no céu, que é a união íntima Cristo-Igreja, e ceia na Terra, a celebração pública no reino. Compreendo. Essa distinção entre a união lá em cima e a celebração aqui embaixo ajuda a organizar os eventos, né?
Olhando para esses dois momentos juntos, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, qual é o panorama geral que surge sobre o destino da igreja segundo essa fonte? Olha, o panorama é o de um plano divino se cumprindo de forma gloriosa. É isso. A igreja, que lá em Atos 15 é descrita como o povo que Deus está chamando dentre as nações, para o seu nome. Nesta era, a gente vê essa igreja sendo retirada do mundo no arrebatamento, depois tendo sua jornada de fé, seu serviço, avaliados não para condenação, de jeito nenhum, mas para recompensa e para manifestar fidelidade, isso no tribunal de Cristo, e então sendo formal e eternamente unida ao seu Salvador e Senhor, numa relação de intimidade e de amor que a gente nem imagina, nas bodas do Cordeiro. Tudo isso, sim, prepara a igreja para o seu propósito final, ser o veículo através do qual a glória de Cristo vai ser revelada e admirada por toda a eternidade. Recapitulando os pontos principais, então, para ficar claro para o pessoal, o tribunal de Cristo não é sobre julgar pecados, para ver quem é salvo. É uma avaliação do serviço do crente. O foco é na qualidade, na motivação, e o resultado é perda ou ganho de recompensa, um galardão que, no fim das contas, glorifica a Cristo. E as bodas do Cordeiro são a consumação dessa união íntima entre Cristo e a igreja, lá no céu. Um evento diferente da ceia, da festa de casamento, que vai acontecer aqui na Terra durante um milênio. É isso? Exatamente isso. E pensar sobre tudo isso levanta uma questão importante para nós, né? Aqui e agora. Se o critério de avaliação lá no Bema é tão focado na fonte das nossas ações, elas vêm de Deus ou do nosso esforço? E na motivação por trás delas, é para a glória dele ou para a nossa? Que impacto essa compreensão deveria ter na maneira como a gente vive a nossa fé e realiza o nosso serviço cristão hoje? Como essa perspectiva futura de avaliação e recompensa pode moldar as nossas prioridades do dia a dia? O que a gente considera realmente valioso na nossa caminhada com Cristo? Fica aí para a gente pensar. Uma pergunta que certamente vale a reflexão de cada um. Isso conclui nossa análise aprofundada de hoje, baseada nesses textos que examinamos. Voltaremos na próxima semana com uma nova exploração. Que Deus abençoe a todos.